Deus. Eu sempre digo, não sou professor, sou pastor. Mas o pastor é aquele bombril, né? Que ele tem que saber de tudo. Ele vira mestre de obra, vira especialista em som, especialista em elétrica, especialista em hidráulica, especialista em casamento, finanças. Então eu tive que aprender sobre ministrar aula. Mas olha só como que é de Deus. Enquanto eu estava aqui no lanche, você sabe que tem uma coisa que eu como professor não tinha conseguido, como diretor da escola, estabelecer na escola de ministérios. Eu tentei há 2 anos atrás contratar um aplicativo, uma plataforma para poder fazer inscrição por lá, ter o caminho do vencedor. Vocês sabem do caminho nosso do vencedor? Tem algo prático que o aluno entra, consegue ver. Já fiz o curso de consolidação, não concluiu, já fez o cursão, não fez, CTL e todos os outros cursos. Algo que facilitasse para o aluno, ele fizesse tudo por lá, tanto pagamento, quanto acompanhamento de nota para o seminário pastoral, frequência, o aluno poder olhar e ver, poxa, já estou ali com 6 faltas no cursão, se eu voltar mais uma, vou reprovar. Já tem um sistema de alerta que mostra para o pastor, olha, cuidado com esse aluno, está com índice de reprovação, né? Avalie. E eu estava orando, estou orando há um tempo, falando, Senhor, me ajuda. Há 2 anos atrás eu tentei com uma empresa, só que ela não quis desenvolver para mim. Ela tentou adaptar algo de uma escola secular. Tentei no seminário, não sei quem estava no seminário nessa época, tentei fazer, mas deu muito problema. Muito problema, eu falei, não deu certo. E continuei orando, e quando eu estava aqui, o irmão que desenvolve isso falou, pastor, senti essa semana, e já desenvolvi isso aqui, ó, olha para mim. Eu falei, puxa vida, não foi nem carne nem sangue que te revelou, aleluia. Então, em nome de Jesus, o nosso próximo trimestre, né? No segundo turma do cursão CTL, já vai ser tudo por esse aplicativo, vai ter um histórico dos alunos, vai dar certo em nome de Jesus, aleluia. Então, Deus ele está nesse negócio. Eu estou feliz com esse treinamento, espero que você esteja sendo capacitado, esteja recebendo da parte de Deus. Mas eu gostaria de concluir aqui sobre as qualidades, né? Eu falei então sobre como responder perguntas difíceis, mas agora uma outra qualidade que o professor tem que ter é ser submisso. Sabe, a submissão é, antes de tudo, antes de uma atitude, é um sentimento no coração. Você sabe que o professor arrogante, ele não consegue aprender com ninguém, mas o submisso, ele consegue seguir as direções. E você sabe, tudo na vida que não tiver direção, que não tiver ordem, não prospera. Tudo tem que ter ordem. Tudo tem que ter prazo, horário, maneira, jeito, fórmulas. Se nós não seguirmos o padrão, o que acontece? A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Então o padrão serve para isso. Mas o professor ele tem que ter o coração ensinável. Coração ensinável primeiro para ouvir a voz de Deus, para Deus poder corrigir ele. Mas segundo para ouvir a administração da escola. Por quê? Porque às vezes o professor está dando aula e acontece da aula ser ruim. E aí, acontece talvez que o pastor tem que entrar e tirar. Falar, irmão, essa aula está muito ruim. Já conversamos 1, 2, 3 vezes, não está mudando. Precisamos trocar de professor. E aí o professor que tem coração submisso, ele fala assim, não, amém. Melhor é pela matéria do que sou eu. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, acontece isso? Acontece. Nesse semestre eu tive que fazer isso no seminário pastoral. No meio da aula, no meio da matéria que estava sendo dada, os alunos entraram em contato comigo, falaram, pastor, já tentamos falar, não está mudando, está difícil. E aí eu conversei com o pastor Cristo, tivemos que fazer essa alteração. Mas sabe o que é interessante? O irmão abriu o coração falando, pastor, tudo certo, estou aqui para aprender. Falei, fique em paz, irmão, no próximo semestre você vai dar aula, vai dar a mesma matéria, estou te dando conteúdo para você se preparar, né? E vamos desenvolver, e você vai em nome de Jesus romper. Eu me identifico muito porque eu também era péssimo professor. Então, Deus foi me capacitando ao longo do tempo. Mas tem que ter esse coração submisso. Amém, irmãos? Tem coração submisso para seguir as direções. Então, é como eu disse para vocês, as nossas aulas têm hora para começar e hora para terminar. Então, cursão, CTL e Escola da Família, terça e quinta começa às 7h30 da noite e acaba às 9h30. No sábado começa às 3 da tarde, tem um intervalo 5 da tarde de 15 minutos, depois voltamos e encerramos 7 horas da noite. Mas tem que ter horário de começar e terminar. O professor tem que cumprir o horário, cumprir carga horária, cumprir o conteúdo. Então eu já vi várias reclamações de alunos. Eu me lembro de nunca esqueci no seminário, que o professor ele foi dar aula de
O que era a matéria? Nem lembro o que era a matéria. E aí, era seminário bíblico pastoral. E ele chegou no dia com violão. Ele chegou para os alunos e falou assim: alunos, eu senti no espírito hoje. Hoje não vamos ter aula. Hoje aqui vai ser louvor e adoração. Deus quer fluir no nosso meio. Aí ficou 2 horas louvando. Pastor, não é uma bênção louvar? É uma bênção louvar, mas tem tempo para tudo. Tem tempo de louvar e tem tempo de aprender. Eu lembro que era uma turma de uns 60, 70 alunos que tinha no cursão aqui. Antigamente tínhamos uma sala enorme aqui que cabia essa quantidade. E aí, cursão não, de seminário. Os alunos desistiram. Então, veja, aprenda a seguir direção. Né? As direções, ela vem para te abençoar, amém? Ensinar fora da direção não apenas quebra a unidade, mas também enfraquece a autoridade espiritual do próprio professor diante dos alunos. Porque os alunos estão lá com material. É igual eu estou aqui com vocês. Os alunos, todos os nossos cursos têm apostila. Os alunos estão lá com a apostila. E aí o professor ele vem só para contar história, experiência, testemunho. Os alunos falam: tá bom, pastor, professor, mas e a matéria? Então, precisa seguir direção, tá? Adiantando aqui, o 11º assunto é ser fiel ao conteúdo. O conteúdo é uma das principais partes do nosso seminário. É um dos pontos mais importantes. Cada aula precisa ser muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada. Ela foi pensada, ela foi orado, planejado, né? Há longos anos preparando. E tudo que você precisa para ministrar o conteúdo já foi desenvolvido. Você não precisa reinventar a roda. Alguém pensou antes. Alguém escreveu, orou, corrigiu, né? Foi atrás, desenvolveu, gravou vídeo. Todas as nossas aulas são gravadas. Todas. Então você vai dar aula de cursão, deixa eu dizer algo para você. Você que vai dar aula de cursão e CTL. O seu pastor, quando te escalar, ele cobra ele. Ele tem o link, e eu comprei esse link, baixei tudo. Tem o link da aula que você vai dar com o pastor Luiz ministrando. E aí, tem também o PowerPoint que o pastor Luiz desenvolveu. E tem a apostila na sua mão. Irmão, o que falta para você aprender? É só seguir direção. Mas tem que ser fiel ao conteúdo. É muito prejudicial quando o professor decide usar algo diferente. Fala: não, hoje é algo diferente. Deus falou comigo. Não. Deus falou com você, vai ter momentos. Você pode fazer pequenas inserções, mas segue o conteúdo. O conteúdo é muito profundo, muito rico. Tá? E precisa que você desenvolva. Por quê? Porque quando você se submete, você entra debaixo de um princípio de honra. E como diz a pastora Márcia, tudo que você honra, aí abençoa, cresce. Quer crescer? Não precisa tentar ser original. Não precisa tentar ser inovador. Não precisa tentar fazer algo diferente. Não. Você precisa, sabe fazer o quê? Seguir o que já está acontecendo. Você já está envolvido numa obra, o negócio já está fluindo. Nós já somos, graças a Deus, uma grande igreja. Eu estou aprendendo com Goiânia sempre. Então, eu lembro, talvez a maioria de vocês dessa época, nosso cursão em CDL era um dia na semana, durante a semana. 2 horas, vocês lembram? Como que era o conteúdo? E aí, quando eu assumi a direção, eu falei: olha, lá em Goiânia dá certo. Aí eu ouvi a reclamação dos irmãos: não dá certo. Todo mundo é corrido. Eu falei: em Goiânia ninguém que está corrido. Falou: não vão se adaptar. Eu falei: quem que não vai adaptar? Porque quem está chegando, ele vai entrar do jeito que está funcionando. E acabou que deu certo. Começamos ano retrasado, se eu não me engano, 2 vezes na semana. Hoje está no nosso sangue, tá ou não dá? Depois voltamos a fazer o curso da escola da família. Falou: puxa, é muito curso, não vai dar. Eu falei: mas lá consegue. E lá acontece todas as aulas por turma que abre. Aqui ainda não estou fazendo assim. Vai chegar esse dia. E dá certo. Aí estamos fazendo, e está dando certo. Que dia que vai começar? Dia 27 começa o nosso curso de finanças. Aleluia. Será a nossa 2ª edição aqui. Começamos a primeira ano passado, será a 2ª desse ano. E aí, ano passado, Deus colocou no meu coração. Falou assim: mas 2 turmas no ano, será que não cabe 3? E aí eu lembro que ano passado, falei para os pastores de governo. Eles falaram assim: meu Deus, 3 turmas não vai dar. Falei: não, que eu estou vendo um gargalo. Acabamos de fazer o batismo dos milhares. Mas o cursão, se for no prazo normal, vai começar lá em março. A pessoa batizou em novembro. Vai ter um prazo muito longo para começar o curso. Eles vão se perder. Vamos iniciar antes, vamos começar em janeiro.
mas não vai ter aluno. Eu falei, vamos fazer o teste. E aí o pastor Cristian, sempre muito solícito, falou, vamos testar, irmãos. E eu organizei a agenda, eu que ajudo geralmente a organizar a agenda, planilhas do presbitério, organizei a agenda para caber certinho. Cursão, aí vem nossa jejum, aí vem a conferência que nós fazemos, aí vem formatura, começa de novo cursão, né? Aí vem novamente o mesmo prazo de formatura, mesmo prazo de jejum, e encaixou 3 turmas, fizemos ano passado. O que aconteceu? Crescemos em 50% no número de alunos. E sabe o que aconteceu com o percentual de frequência? É a mesma, como se tivesse a mesma quantidade de evasão que tinha quando tinha 2 turmas, continua a mesma quantidade de evasão com 3 turmas. Qual é o resultado disso? Crescimento de 50%. E aí estamos replicando nesse ano. Você está entendendo? Mas, veja, então está tudo pronto. A gente pode sim ter um certo tipo de liberdade para poder fazer algumas adequações. Mas não pode ser tudo diferente, amém, irmãos? 12ª qualidade de um bom professor. Ele é um eterno aprendiz. Tem que ser um bom aprendiz. Né? Toda vez que você ministrar aula, você tem que pensar assim, como eu posso melhorar a minha aula? Entenda algo, não existe aula perfeita. Não existe. Ninguém dá uma aula perfeita. Sempre tem algum ponto para melhorar. Sempre tem algo que precisa ajustar. Né? Então, o professor ele tem que ser um eterno aprendiz. Enquanto ele dá aula, ele também está avaliando. Ele está percebendo, por meio dos alunos, com os irmãos, né? O que eu estou desenvolvendo, como que eu não estou desenvolvendo. Sabe? Ele tem liberdade para poder aprender num treinamento desse, mas também para perguntar para irmãos mais experientes, como que eu posso melhorar, como que eu posso ajustar. Por quê, queridos? Não é possível ensinar sem antes aprender. Quem deixa de aprender, perde a capacidade de ensinar. Então você sempre tem que estar estudando. Eu já ministrei todos os cursos da Videira, e eu estou sempre estudando. Não é porque eu já ministrei que eu não estudo. Esse curso que nós estávamos aqui desenvolvendo, eu estudei para vir falar com você de novo. Então veja, sempre precisamos melhorar e procurar melhorar cada dia, amém? E aí uma ferramenta para isso é avaliação. Bons professores sabem avaliar suas aulas. Você avalia a sua aula? Toda vez que eu dou uma aula, eu saio pensando, meu Deus, como foi a aula? Será que a aula foi boa, não foi boa? Eu fazendo esse treinamento aqui, eu já fico me avaliando, será que está bom, não está bom? Ano que vem, o que eu já vou mudar? Já estou vendo o que eu posso ajustar, né? Porque bons professores têm que avaliar. Ele tem que ser humilde de reconhecer que nem tudo é bom. Então tem que fazer algumas perguntas, pensa, né? Quais são algumas razões pelas quais você precisa ter autocrítica sua? Porque quando você é autocrítico, avaliando aí a sua aula, você continua sempre aperfeiçoando. Às vezes é a palavra que você coloca, é o exemplo que você usa, você vai vendo se aquilo deu certo ou não deu certo, né? Desenvolve melhor clareza na comunicação, outras pessoas começam a te entender melhor, você desenvolve a sua sensibilidade com o aluno, para entender se o aluno está entendendo ou não está entendendo, né? Corrige suas falhas, esse é o principal ponto. Nenhuma aula é perfeita, então quando você vê as falhas, você corrige. E principalmente humildade, né, irmãos? Agora lembre-se, se avaliar não é se condenar. Vou repetir. Você se avaliar não significa que você precisa se condenar, mas é você se preparar melhor para a próxima vez. Eu faço isso, essa aqui é uma experiência pessoal minha, todo domingo, quando eu prego, a cada aula que eu ministro, eu fico me avaliando. A palavra certa a palavra que eu não usei, o estilo de roupa que eu estou vestindo, né? Até meu porte físico. Vou te falar, contar tem testemunho bom e testemunho ruim, né? Um testemunho para vocês. Quando eu estava lá no prédio da CPA, eu lembro que foi um ano que nós crescemos muito, chegamos assim, um crescimento muito explosivo, chegamos a mais de 1.000 membros lá, mais de 1.000 pessoas no culto, e houve um grande crescimento. Eu tinha 9 pastores da minha equipe, e eu lembro que um dos pastores foi na casa de uma anfitriã conversar com ela, por que ela não estava indo no culto, né? Porque é importante anfitrião ir no culto. E aí, ela falou assim, não vou não. Eu vou ir lá para ouvir o pastor Nhonho pregar. Na ocasião, eu pesava não sei quantos quilos, porque gordo não pesa, né? Você sabia disso, né? É quem está cuidando do peso que pesa na balança. Gordo não fica pesando. Então, era muito grande. Muito grande.
Não é verdade, amor? E a minha esposa falava pra mim, amor, você tá gordo. Ela já me chamava de gordo, era esse meu apelido. E aí eu olhava no espelho e falava assim, não tô, uai. Ainda que eu vou lá na loja e não tenho meu número, porque gordo não escolhe a roupa que quer vestir. Ele escolhe a roupa que cabe nele. É ou não é? O que você tem que serve em mim? Quando eu ouvi isso, eu falei, isso doeu no meu coração. Falei, até o meu peso influencia de como as pessoas estão me vendo para receber a mensagem. Mas não foi suficiente. Mas logo em seguida, Deus falou comigo, sabe como? Eu preguei no culto de manhã lá nas Américas, e eu tinha 2 cultos lá no CPA. Preguei no culto das 4 e estava pregando no das 6. E eu prego exatamente como eu estou falando aqui hoje com você, desse jeito. Não consigo paradinho, calminho e tal, não. Eu gosto de expressar, de falar com intensidade. Quando eu estava no último culto que eu estava pregando, de repente eu senti um calafrio, senti que ia morrer, passando mal, e estava no meio da palavra. Aí, como pastor experiente, o que eu fiz? Falei, irmão, fecha os olhos. Equipe de louvor, sobe aqui. Fecha os olhos, vamos orar, Deus quer falar com você. Aí eu tirei o microfone e falei, Deus me ajuda. Eu acho que eu vou morrer aqui. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no carro, lembro de ir embora, eu falei para minha esposa, amanhã eu entro na academia, vou mudar meu corpo. Vou mudar, não por causa de mim. Porque eu estava bem, mãe. Tô casado, tenho 3 filhos, tá tudo certo. Mas nem por causa da minha esposa, vou conversar para vocês. Eu vou para da igreja, eu falei, eu preciso mudar. E eu lembro que eu ia para a academia, e eu estava lá na esteira sofrendo, eu falava assim, mas vai valer a pena. Porque não vou ser mais pedra de tropeço por causa do meu peso na igreja. E foi assim, em 1 ano eu perdi 50 quilos. Os irmãos até acharam que eu tinha feito bariátrica. Não fiz. E agora eu estou de novo nesse desafio, aleluia. Já saí dos 3 dígitos, glória a Deus. Porque eu relaxei na pandemia, dei uma engordadinha, agora voltei. Mas por que isso? Influencia. Influencia, querido. Avalia a sua aula. Às vezes a sua aula é ruim, porque você está toda hora assim. Não tem fôlego. Não é? Porque nós damos aulas longas, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu estou aqui já na 3ª hora de aula com vocês, de conteúdo. Cansa. Até na hora que acabou, se deu um intervalo aqui, falei, tem um sofazinho aqui atrás, falei, deixa eu sentar 10 minutinhos, só para dar uma respirada. Porque esqueceram de trazer água para mim, eu estava morrendo de sede ainda. Mas, veja. Não, mas agora tem água aqui, vai dar. Eu acho que é para mim ficar com sede e acabar a estratégia. Mas veja, você precisa se avaliar. Avalie até a roupa que você veste. O odor que você tem. Porque vence, né? O odor. Se a roupa está amassada, não está amassada, desbotada, sujo. Correria, como que você chega meio esbaforido, né? Não, tudo você precisa avaliar. A maneira que você fala, os slides que você usa, como que você faz o treinamento. Então veja, eu coloquei aí várias perguntas no seu manual, você pode ler depois, que vão te ajudar, né? Vão te ajudar a ver. Agora veja, não é um conjunto de regras, é uma autocrítica, avalie sua aula. Termina a aula e pensa, se você tiver sua esposa, ou algum amigo, algum discípulo, mas tem que ser pessoa que fala a verdade. Assistindo a sua aula, você pode perguntar para ele, e aí, como que tá? Né? Como que foi a aula? Não pode ser aquele discípulo amigo que fala assim, uma bênção. Você sabe que a gente faz avaliação no seminário pastoral? E é assim, toda vez, né, pastor William? Você que avalia lá. Todas as vezes que é o irmão de uma rede, e os membros estão estudando, os membros falam assim, é ótimo, né? É uma bênção. Não, você tem que ser crítico. Então, se tiver alguém que você pode perguntar, pergunte. Eu pergunto sempre para minha esposa, pergunto para os irmãos. Então, na hora que eu saí aqui, eu já perguntei para a minha equipe. Falei, e aí, tá entendendo? Tá gostando? Aí eles deram os feedbacks. Não, tá bom, isso. Minha esposa falou, agora que é difícil. Porque agora o povo está cansado. Eu falei, aleluia. Então vamos ser mais dinâmico ainda para resolver. E mais rápido. Mas nós também desenvolvemos uma forma de avaliar os professores. Até o João veio falar comigo. Pastor, e esses alunos que se perdem, não podemos fazer um tipo de avaliação para não perder esses alunos, ver os professores? Falei, a gente já faz no seminário. Mas já está no planejamento, a partir de agora, no cursão, ao término de uma matéria, vai ter vou colocar um link no Google Drive, para o aluno preencher o nome do professor, a matéria que deu, e ele avaliar como foi a aula de cada professor. Para que é isso? Para te ajudar. Mas vai avaliar o quê?
Se o professor demonstrou domínio do conteúdo, se o conteúdo que foi transmitido transmitido com clareza e o professor tinha segurança ao transmitir, se o professor trabalhou os conteúdos de uma forma articulada que auxiliou ali na aprendizagem, se ele percebeu o zelo no professor no planejamento da matéria, no preparo da aula, né? Se o professor orientou previamente os alunos sobre as datas, né? Sobre coisas que iriam acontecer extras, se o professor estimulou o desenvolvimento do senso crítico dos alunos quanto ao conteúdo, e assim sucessivamente. Para cada pergunta, o aluno vai poder avaliar como excelente, bom, regular e insatisfatório. E na última pergunta, que é, o professor demonstrou ser acessível aos alunos, tendo bom relacionamento, eu vou deixar o aluno poder falar, dê a sua sugestão a esse professor, sem o aluno se identificar quem é. Vai ser ótimo. Por que é bom? É bom porque você vai pegar, você vai ter, sei lá, 30 alunos, 40 alunos. O que geralmente eu faço das minhas avaliações? Eu excluo as melhores. Aquele que é só puxando o saco. Não, uma benção, o senhor é bom, não sei o quê. Eu excluo esse. Mas eu excluo também aquele piorzão. E aquele aluno, você sempre tem um aluno que falta aula, está lá mais ou menos, ele quer achar defeito, né? Quer achar cabelo em cabeça de ovo, né? Em ovo, não vai achar defeito. Então, eu excluo esse e eu pego a média e eu vou avaliando. Olha, precisa melhorar nisso, ajustar aquilo, e eu vou ajustando. E vai ter esse feedback para você também, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque o nosso desafio é que você cresça. Nós precisamos de mais alunos, mais professores. Nós já estamos aqui nesse treinamento fizeram a conta aí, mais de 120 professores. Você fala assim, pastor, é muito professor. Não é muita turma que vamos ter. É muita turma. Você já sabe que esse semestre, a partir de semana que vem, cada pastor de rede vai ter sua turma do cursão? Nós somos quantos pastor de rede mesmo? Esqueci. Não, aumentou 17 agora, né? 17 pastores de rede, são 17 turmas do cursão. Cada turma do cursão vai dar 12 matérias. O pastor geralmente dá só metade, 6, sobra 6. 6 vezes 17 dá quanto? Quem é bom de matemática? Dora. Não lembro, 36, 43. É isso aí, 102. Só que ao mesmo tempo vai ter quantas turmas de CTL? Pelo menos 8 turmas de CTL rolando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo vai ter curso de finanças acontecendo. E logo em seguida vem um seminário com 7 salas de aula. Cada aula tem 6 professores. Cada sala tem 6 professores. Então precisamos de muito professor. Precisamos. E veja, e isso não vai diminuir, vai crescer cada vez mais. Que ano que vem vai ter o 5º prédio. É mais uma turma, mais um grupo, e vamos ampliando, irmãos. Nosso alvo, qual é o nosso alvo, pastor? Nosso alvo é Cristo, irmão. Nós somos igual a Dilma, né? Não temos meta, mas quando alcançar a meta, a gente dobra a meta e vamos embora. E vamos crescendo, vamos rompendo, vamos indo. Vamos ter muitos. Vai ter um dia que não vai caber na América todos os nossos professores. Vai ter que fazer reunião na cidade de Videira para todos os professores de Cuiabá. Aleluia. E professores bons, em nome de Jesus. Amém? E você faz parte disso, em nome de Jesus. Agora, para isso você precisa aperfeiçoar a sua didática. O que é didática, pastor? Didática consiste na análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar um determinado grupo. A finalidade da didática é transmitir um ensinamento que produz resultado. Então não é entregar o conteúdo, é produzir resultado. Você não está nosso interesse como professores não é dar a matéria, é conseguir o resultado que essa matéria está exigindo. De volta, o que você espera que os alunos respondam? Como você espera que os alunos respondam? Então, ao ministrar esse treinamento aqui, sabe qual que é a minha expectativa? Que saindo daqui, você saia inspirado para ser o melhor professor que existe na videira. Mas não só inspirado, que você saia daqui estudando. E que ao entrar para ministrar a sua aula nesse semestre, que a sua ministração seja a melhor ministração que já deu em toda a sua vida. Cheio de unção, cheio de poder. Agora, essa é a minha expectativa. E você, como professor, tem que ter expectativa. E Jesus, que é o mestre dos mestres, ele tinha uma boa didática. Ele sabia como lidar. Jesus é o nosso mestre, né? Ensinar para ele não era só transmitir informação. Ele criava experiências que transformavam o coração das pessoas e gerava aprendizado em cada um. Jesus é o grande mestre, né?
E ele nos oferece a melhor maneira. Então eu quero te falar quais são as características que Jesus faz na didática dele, que você pode usar também para melhorar a sua didática. Estão me entendendo, amém? Primeiro, Jesus se importava com o ambiente propício que ele estava sendo ouvido. O ambiente fala. Se o ambiente é ruim, se é muito apertado, aglomerado, não dá, tem que ter um ambiente gostoso, né, para ouvir a mensagem. Então, lá em Lucas, por exemplo, capítulo 5, fala que Jesus estava ali sendo espremido pelas pessoas. O que ele faz? Se ele começasse a explicar ali, ensinar, ninguém ia entender. Estava um tumulto. Ele vai, sobe no barco, e lá do barco ele aproveita ali a questão da tratamento de sons, né? Eu acho que na acústica, por meio do lago ali, ele quando ele falava, aumentava, amplificava a voz dele. E aí ele usa dessa estratégia, ele sobe no barco e manda que todo mundo se assenta. E ele prega e todo mundo ouve. Naquele tempo não tinha microfone. Naquele tempo não tinha estrutura que nós temos hoje. Mas você pode ver, Jesus sempre procura lugares altos, sempre procura ambientes onde ele pode falar e as pessoas vão ouvir, vão entender. Então, isso é importante. Primeira coisa que você tem que avaliar, né, desenvolver, é que seu ambiente de sala de aula tem que ser top. Top. E quem que é o responsável de organizar a sala? Você. Nós vamos ter estrutura de cadeira, ar-condicionado, projetor em todas as nossas salas, né? Tá tudo, estamos ajeitando a parte estrutural. Mas você precisa ver se está bom. Se a sala é pequena demais para a sua turma, se a sala é grande demais, se a sala gera muita bagunça, se um pessoal chega atrasado, você vai criar um ambiente, um meio, uma maneira. E tem que preocupar com esse ambiente, amém, irmãos? Segunda coisa que Jesus fazia, ele ensinava por parábolas. Porque o povo pode esquecer do princípio, mas ele não esquece da história que contou. Não é verdade? Princípio, você fala um monte de princípio, ninguém entende, mas você conta a história, a pessoa vai lembrar. Com certeza não vai esquecer como eu era gordo, nhonho, né? Pastor nhonho. Quando você conta a história, não esquece. Por isso que Jesus contava parábolas. Parábolas. Por quê? As parábolas eram para trazer assuntos do cotidiano para trazer clareza do que eles estavam ali respondendo. Amém? Então faça isso. Não é que você vai ficar contando história, mas você está vendo que o povo não está entendendo? Usa uma ilustração. Você pode ver as pregações do pastor Luiz, eu sempre tenho uma ilustração, né? Então, no Kids é excelente em ilustração, né? Uma vez fui ministrar batismo do Espírito Santo. Tem tanta ilustração, né? A ilustração que eu acho muito legal da melancia, né? Que ele fala que a melancia é Deus. Aí corta a melancia no meio. Já fica mais fácil. Como comer melancia? Não dá, né? Então, corta no meio. Aí, quando corta no meio, mostra Cristo, né? E aí fala assim, mas ainda é difícil comer melancia. E aí faz o quê depois? Bate e faz um suco de melancia. E esse suco de melancia é o Espírito Santo. Aí é mais fácil de descer. Mas quando você insere do Espírito Santo, você está comendo de Cristo e tendo revelação de Deus. Você entende? Então, pega essa ilustração lá no Kids. É uma benção, as crianças saem entendendo. Mas veja, você tem que ir buscar. Ah, pastor, não tenho ideia. Ora. Também sou ruim para ideia. Mas a maioria das minhas ideias vem quando estou orando. Eu tenho o costume de orar. Eu oro eu vou te falar de mim, né? Eu oro quando eu estou tomando banho para ir para a aula. Eu fico orando, falo, Senhor, me dá uma estratégia, me dá um jeito, como que eu vou fazer? E eu vou orando e na hora Deus dá. Na hora Deus vai me ensinando. E eu procuro meios. Eu pesquiso muita coisa na internet, ilustração. Então, geralmente, quando eu prego, eu coloco ali sempre algum vídeo, alguma coisa, alguma imagem. Para quê? Para gerar uma conexão. Estão me entendendo, amém? A terceira coisa que Jesus fazia, ele ensinava fazendo perguntas e respondendo perguntas. Isso é ótimo. Essa é uma outra maneira de se melhorar essa didática. Faça pergunta. Aprenda a fazer pergunta na sala de aula. Perguntar. Mas não vai com pergunta de sim ou não, objetivo. Aprenda a fazer perguntas genéricas para que os alunos possam responder de maneira mais clara para saber se ele está entendendo ou não. Né? Desenvolva uma pergunta atrás de outra que ela vai desencadeando. Você está me entendendo? Né? Aprenda a desenvolver perguntas. Fazer perguntas é excelente. Jesus fazia assim. Toda vez que ele ia ensinar, ele fazia perguntas. Ou estava respondendo perguntas. Essa é uma outra maneira também de ensinar. Respondendo perguntas. Talvez você melhore a sua didática respondendo perguntas. Por isso, não fuja de dúvidas. Não fuja de perguntas. Instigue os seus alunos a perguntarem coisas. Por quê? Porque quando ele abre a boca, você consegue ter uma noção do que ele está aprendendo, do que não está. O que ele está recebendo e o que ele não está recebendo. Amém, irmãos?
E Jesus também tirava ensinamento de detalhes da vida. Então você pode ver que os exemplos de Jesus, ele sempre falava de algum detalhe da vida. Então, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar sobre investir, semear e colher, sobre confiar em Deus, ele fala para os como? Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, não plantam, mas o Senhor as supre de cada uma delas, a necessidade delas. Se supre delas, quanto mais de você, homem de pequena fé. Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então ele pegava o exemplo do cotidiano para conectar o aluno. Então aprenda isso. Por isso você precisa se conectar com o aluno. Essa era uma maneira que Jesus fazia e ele sempre se conectava. E por fim, Jesus não terminava as ministrações dele sem passar tarefa. Ele sempre passava, e agora, na prática, responda, faz assim. Então, bons professores fazem isso. Manda tarefa de casa, para que o aluno responda. Como assim, pastor? Para pergunta de resposta? Não, para o aluno colocar em prática aquilo que ele aprendeu na semana. Estão me entendendo, amém? Professores, alunos da Dora têm que sair do curso dela sabendo citar todos os livros da Bíblia. Eu lembro. Não era assim, Cleiton? E só podia entrar na sala, tinha que citar um versículo bíblico decorado. Eita glória! Excelente, professora. Boa ideia aqui para a gente fazer. Desenvolver os alunos. Veja, trazer para a parte prática. Sabe, queridos, essa era a didática de Jesus. E não tem ninguém que ensinou como ele ensinou. E os ensinos dele perduram há 2000 anos. Então, use dessas estratégias, amém? Aleluia. Agora eu quero concluir o nosso treinamento trazendo para nossas práticas diárias para um caminho excelente. Eu gostaria agora de enumerar aqui, vai ser algo mais detalhando o que nós vamos fazer daqui para frente. E eu queria que você entendesse, nós queremos desenvolver um caminho excelente. Estamos buscando excelência em tudo, irmãos. Eu ano após ano que eu estou à frente na direção aí da escola, eu tenho buscado ser mais excelente, melhorar, aperfeiçoar, crescer. Não estamos perfeitos ainda, estamos abertos a sugestões. Você pode me procurar, sugerir. E, lógico, sempre que você sugerir, me ajuda também na sua ideia. Porque assim, pastor, podia tal coisa? Podia, me ajuda, irmão, Porque eu não dou conta sozinho. Mas você pode fazer isso e vamos melhorar cada vez mais. E estamos caminhando para melhorar, amém, irmãos? Então, o que nós desenvolvemos desde o ano passado? Nós estabelecemos coordenadores de cursos na Videira. Então, eu sou o diretor, mas nós temos 5 coordenadores de curso. Então, nós temos para o Seminário Bíblico Pastoral, pastor William. Pode ficar de pé, pastor William? Todo o assunto do Seminário Bíblico Pastoral, nota, acerto financeiro, professor que não entregou prova, correção, recuperação, está tudo concentrado no pastor William. Ele é o coordenador. Toda terça e quinta ele está lá na Escola Videira, quando não está dando aula, ele está lá na secretaria, ensinando e tirando todas as dúvidas dos irmãos, amém? Mas nós temos também coordenadores nos prédios. Obrigado, pastor. No Araés, aqui, esse ano, cadê o Vinícius? Está na escala de servo. Então, vou falar de outro, Na Várzea Grande, é o Ivan que vai ser esse ano. Fica de pé, Ivan. Então, até ano passado era o pastor Raí, e esse ano o obreiro Ivan está assumindo aqui a coordenação da Escola de Ministérios, lá em Várzea Grande. Então, quando tiver alguma dúvida, estou com uma dúvida, como que eu faço isso aqui? Não é o pastor João, é com o Ivan. Ele já foi instruído, ele sabe, ele vai te ajudar. Está tendo algum problema com alguma turma? Você procura o Ivan. O professor não te escalou ainda, procura o Ivan. Fala, Ivan, eu não vou dar aula. E aí ele vai ajudar a cobrar os pastores aí para poder ajustar. Amém? No Araés é o Vinícius, até ano passado era o pastor Edson. E esse ano o obreiro Vinícius, o obreiro mais fresco da videira, foi levantado dia 28 de dezembro, agora, novinho. Ele veio já assumindo a Escola de Ministérios aqui do Araés. Lá no Pedra 90, cadê? Não estou vendo. Foi no banheiro também. Está vendo que eu estou pegando os meus coordenadores aí. O André está desde o ano passado, ele também é o responsável. E ele é o responsável lá no Pedra 90. Antes acho que era o pastor Pedro. Mas era Pedro meio com Erlon junto.
E aí, ano passado, passou para o André e foi uma mudança muito excelente. André tem sido muito excelente em tudo que ele tem cuidado lá e está sendo uma bênção no Pedra 90. E nas Américas é o pastor Ismar. Ele foi ano passado e ele continua. Ele não pôde vir no treinamento, ele está de férias, mas também o seu sogro não estava passando bem. Você sabe que eles são do Rio de Janeiro? Então ele teve que falar, pastor, eu estava programando para estar aqui no sábado, mas nós temos que ir lá porque estão falando que é coisas meio de risco. Falei, não, vai lá, vai ver seu sogro, porque aqui a gente dá jeito, a gente se organiza. Então, esses são os 5 coordenadores nossos. Qualquer dúvida, irmãos, eles estão aqui para nos ajudar. Pode procurar eles, né? Qualquer dificuldade que você tiver, a sala está ruim. Lista de chamada é uma coisa que a gente sempre vê que falta. Quem é o responsável geral? Os coordenadores. Ele tem que entregar para você lá, professor, lista de chamada. E no final você vai entregar para ele de volta. Amém? Então, eu quero te falar de maneira prática, então, como nós lidamos. Então, eu coloquei aqui bem prático mesmo. Primeira coisa, escala de ministração. Ao ser escalado para ministrar uma aula, é necessário que você seja avisado com muita antecedência. O que é muita antecedência? Para cada um é um tempo diferente de muita antecedência. Para cada um é um. Eu lembro quando a gente vai escalar as irmãs da Kids, ela já pede agenda de dezembro de tudo que vai acontecer no outro ano. Então esse é o muito antecedente para elas. Então, depende. Então se você for escalado e você acha que está de última hora, fala, olha, essa matéria eu não consigo dar. Não vou ter segurança. Eu preciso de um prazo maior. Qual que é o prazo? Você quem sabe. Né? No seminário eu escalei todo mundo em dezembro para a aula que vai começar dia 24 de fevereiro. E desde dezembro eles têm todo o conteúdo. E os coordenadores já estão com a grade de aula desde dezembro para poder também definir junto com os seus alunos, com os seus pastores, né, com os seus discipuladores. E eu acredito que já está tudo definido. Aleluia. Então, tem que ser com tempo hábil. E assim que você for escalado, irmãos, assim, na hora, se te escalou, pode pedir, manda para mim o link da matéria. Essa é a frase. Pode me mandar o link da matéria? Todo coordenador tem acesso aos links de todo o cursão em CTL. Lá você vai ter um vídeo do pastor Luiz ministrando o conteúdo da aula que você vai dar. Lá vai ter o PowerPoint do pastor Luiz para você poder se preparar melhor. E você tem a apostila, né? Você já fez cursão CTL, tem a apostila. Então, é importante. Lógico que você vai ter só visualização, você não vai poder mudar nada, porque nós usamos todo mundo o mesmo link. Amém? E nós organizamos em todos os nossos cursos materiais para te auxiliar. Vídeos, áudios, PowerPoint, etc. Tudo isso para você poder ministrar com mais excelência. Amém? Segunda coisa, horário, irmãos. Horário. No dia que você for ministrar a aula, é fundamental que você chegue com antecedência na sala de aula. O que é antecedência? Eu vou falar para mim o que é antecedência. No meu conceito de antecedência, quando vou ministrar a minha aula, e o pastor William é prova disso, e meus alunos também, eu gosto de chegar meia hora antes da aula. Por que meia hora antes? Eu vou arrumar meu computador para projeção, meu passador de slides, vou confirmar se está tudo certo, né? Vou ver se o ambiente está bom, se a sala está limpa, se o ar está ligado. Quando eu chego com 15 minutos antes, e para mim eu já estou atrasado. Vou chegar 15 minutos antes da aula, eu estou atrasado. Eu acho que no tempo que eu estou no seminário foi 1 ou 2 aulas que eu tive que chegar atrasado por alguma enfermidade, alguma coisa que aconteceu, um problema. Mas aí eu ligo, falo, olha, aconteceu uma eventualidade, aviso os alunos, vou atrasar 5 minutos. Mas é muito raro. Muito raro. Você precisa chegar com antecedência, amém, irmãos? Me ajuda aí, fala para o irmão da sala, você tem que chegar com meia hora de antecedência. A aula do cursão durante a semana é 7h30 da noite. 7 horas você tem que estar no prédio. Pastor, é difícil, eu trabalho naquele dia, irmão. É dedicação mesmo. Você vai sair direto do serviço e vai vir. Deixa queimar, né? Deixa me usar, né? O Senhor vai querer te usar. Pastor, sábado, 2h30 da tarde. Pois é. Mas Deus quer te usar. Você falou, me usa. Ele quer te usar. Mas ele quer te usar da maneira dele, não da sua maneira. Você entende? Por que é bom chegar mais cedo? Porque quando você chega mais cedo, você consegue tirar dúvidas dos alunos. Várias vezes eu estou lá, cheguei mais cedo, os alunos querem conversar, querem tirar conselhos. Mas também, precisamos também ser fiéis no intervalo. E aí eu vou dizer para todos os professores aqui que dão aula ao sábado e que dão aula no seminário.
Surgiu um negócio assim que os alunos falam, pastor, toca direto e termina mais cedo. Você sabia que depois de 1 hora ensinando, a pessoa tende a perder a conexão do que está aprendendo? Então você vê, eu ministrei 1 hora, vamos louvar, orar, para dar um reset na sua mente. Ministrei mais 1 hora, vamos fazer o quê? Lanchar para melhorar a sua mente, você continuar aprendendo. E agora nós vamos ter mais 1 hora e vamos terminar. Então veja, é importante você dar intervalo. Então lá no seminário, me ajuda aí, é 8h45? 8h45 bate o sino. Na hora que bate o sino, pequenino sino de Belém, bateu? Você faz o quê? Irmãos, vamos orar aqui, intervalo. Vamos lá, sair. Não, pastor, toca direto. Não, tem que beber uma água, vou tirar a dúvida de vocês. Vamos aqui refrescar a mente, não posso. E aí, 9 horas, volta da noite, volta 9 horas e toca direto até as 10, ok? No sábado, mesma coisa. Para quem dá aula no cursão, CTL, começa a aula 3 horas, mas 5 horas é intervalo. Por quê? Porque é 4 horas de aula, irmão. Dormiu com o apóstolo Paulo, você acha que o aluno está prestando atenção nem em você? Vamos ser humildes. 4 horas te ouvindo. Então dá um intervalinho. Dá um intervalo para distrair a mente, conversar, interagir. É tudo uma bênção, amém? Mas também precisa ser fiel no término do horário. Seminário, no começo, quando eu assumi, tinha uns que vinham lá. Não, pastor, estou deixando queimar. Deixa queimar na sua casa. 10 horas, acabou. Né? Tem irmãos que precisam de pegar ônibus para ir embora. Cursão em CTL, 9h30 da noite, encerra. Não, pastor, está fluindo. Está fluindo, flua, não, guarda a unção para a próxima aula. Tem que encerrar no horário, amém? Nem antes, nem depois. Então não tem esse negócio de, vou dar uma acelerada. Não tem acelerada. É que eu tenho um outro evento, então fala para o seu pastor que você não vai conseguir dar aula nesse dia. Nós estamos aqui para fazer com excelência. Lembre-se, não queremos professores só para tampar buraco na matéria. Nós queremos professores que vão ministrar com vida. E para ministrar com vida tem que ter tempo. Amém? Terceira coisa, vestimenta e higiene pessoal. Tudo em nosso corpo expressa algo. E as nossas roupas falam. A sua roupa fala. Você vai com uma camisa toda amarrotada, mostra desleixo. Se você vai com uma camisa toda suja, geralmente gordinho suja aqui, né? Fica feio, o aluno fica olhando todo o tempo só na mancha da camisa. A roupa, ela não pode ser sensual. A roupa foi feita para cobrir. Eu sei que tem uma moda agora que tem que usar, tem mais justo. Mas justo é só a justiça de Cristo na sua vida. Ao você dar a aula, tem que ser mais largo, mais solto. Não marcar nada, estão me entendendo? Nada de sensualidade. Então, irmãs, cuidado nas blusas, Tem blusas que são transparentes. Tem saias que são transparentes. E aí joga a luz da irmã, vê toda a silhueta. Não é legal. Ali é Jesus que tem que aparecer e não você, amém? Então, para ajudar, nós desenvolvemos nesse ano, nós vamos fazer um uniforme para os professores. Vem aqui, meu amor. Vem aqui para eu mostrar. Então, esse uniforme que eu estou usando, na verdade, eles mandaram só modelo. Meu alvo era trazer hoje para você, para te entregar. Mas não conseguiram entregar a tempo para nós. Mas eles mandaram um modelo. Já vou chegar na informação. Eu trouxe pelo menos um modelo para vocês verem. Mas mandaram um modelo G. Aleluia. Eu falei, a camisa G já está um pouquinho grande. Eu acho que vou pegar a M. Mas não pode ser justo. Mas, essa camisa que eu estou usando vai ser para os pastores e para os professores do seminário. Nós vamos usar essa camisa. Então, eu vou dar essa camisa para todos os professores que vão dar aula no seminário nesse semestre, que vieram no curso. Tem custo nenhum para você. Lembra que na sua inscrição você colocou o tamanho da camiseta? Você vai ganhar essa camiseta aqui. Então, mandamos fazer para você. E para os professores do cursão e CTL, eu mandei fazer essa polo aqui, para todos os professores também do CTL, cursão e CTL. Então, se você vai dar aula nesse ano, eu vou perguntar para o seu pastor, porque eu sei que tem alguns que vieram aqui só para assistir. Pastor, posso assistir? Pode. Mas tem pessoas que vão estar escaladas nesse ano. Todos os professores que vieram no curso
Você que está aqui, você vai ganhar também uma camiseta dessa, tá bom? Assim que ficar pronta, eu vou entregar para os coordenadores e eles vão levar até você. Pastor, por que só uma? Dá mais. Eu falei, não dá. Ainda não dá. Mas a gente vai ter também à disposição para venda, caso você queira comprar. E aqueles que faltaram aqui, eu trato com honra quem honra o ambiente. Aqueles que não vieram aqui, não puderam vir por qualquer motivo, tudo bem com eles, mas para eles vai ter um custo a camiseta, a camisa, e eles vão poder adquirir, provavelmente com o pastor William ou com os coordenadores. Amém? Para que isso, pastor? Só para melhorar. Eu queria ter uniforme para todos os alunos, mas como a aula é rápida, 3 meses, eu falei, eu acho que desenvolver o uniforme, mas não sei. Vamos ver, vamos pensar. Mas fica melhor, fica mais apresentável, fica mais uniforme, né? Vai mostrar maior seriedade. Amém? Agora, e quanto à higiene pessoal, pastor? O professor deve estar sempre bem apresentável. Pode sair, obrigado. Fazendo uso de desodorante. Vou dar uma dica, está escrito. Aqui eu escrevi com mais calminha. Mas vou dar uma dica para você, irmão. Leva um desodorante. Não, você vem 3h30, 3 horas, 2h30 da tarde aqui para dar aula. Você pegou aquele solzão. Vai no banheiro, dá uma jogada de água ali, né? Pega aqueles que duram 48 horas, que não dura nada, no máximo umas 3, 2, né? Mas passa, deu um intervalo, você vai sentir, puxa, não tá legal, né? Dá uma coçada na cabeça aqui, você, opa, e reforça. É muito ruim. Pastor, mas isso influencia? Influencia. Mas tem alguém que tem, irmãos. Vou abraçar o irmão e falar, Jesus, toma conta. Então, mas veja, o desodorante é importante. Mas além disso, passar um perfume. Você precisa, como professor, ter pastilhas refrescantes para falar com os alunos depois. Porque de tanto você ministrar, vem o bafo, irmão. Não importa quão belo você é, quanto você cuida da sua higiene bucal, vai vir. Então anda com uma pastilha refrescante no bolso. Vai chegar lá, já põe na boca e vai conversar com o irmão. Melhora. É muito ruim quando você lida com um professor que vai falando e tá estranho. Então cuida disso. Isso faz parte de excelência, amém? A roupa tem que estar cheirosinha, não pode estar amarrotada. E aí é um bom cuidado. Quarta coisa, sobre o conteúdo. Esse aí também é importante. Sabemos pela homilética, o que é homilética? A homilética é a arte de como compartilhar uma mensagem. Se você não fez seminário pastoral, eu quero dizer isso para você, já vou abrir um parênteses. Você, como professor, deveria fazer o seminário. Pastor, eu não tenho tempo para fazer durante a semana. Tem online. Ah, pastor, eu não consigo. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Era isso que eu ia falar aquela hora do pastor Silvio, eu acabei esquecendo. Ele me falava assim, você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você inventa desculpa. Porque é assim, quando você quer, você arruma um jeito. Arruma um momento, uma hora e vai. Mas enquanto você não quer, tudo é motivo de desculpa você não fazer. Você, como professor, tem que desenvolver. Então, seminário faz parte da sua vida. Para quê? Para que você se aprofunde, amém, irmãos? E lá você vai aprender também, vai ser de maneira mais profunda, sobre homilética, como ensinar a mensagem. Então, o que a gente aprende na homilética? Que a retenção do conteúdo dos alunos, depois de 3 dias, eles só retêm 20% daquilo que eles ouviram. Sabia disso? É um estudo. Depois de 3 dias, só guarda 20% do que ouviu. Mas quando tem uma projeção junto, slide, projeção, vídeo, alguma coisa, ele sai de 20% para 50%. Já melhora. Melhora ou não melhora, irmãos? Mas quando sai fala, projeção, mas você envolve agora os alunos para fazer algum tipo de atividade, apresentação, trabalho, sai de 50% para 75% a 90%. Então, querido, use essa estratégia. Não pense que se você chegar lá e ficar vai ficar bom. Não vai. O aluno não vai captar. Então, você está ali com o objetivo de ensinar para que o aluno aprenda. Então, faça de tudo. Nesse semestre, nós decidimos que todas as nossas aulas do cursão, CTL, Escola da Família, Seminário Bíblico Pastoral, todas elas deverão fazer uso da projeção. Os slides já estão prontos. Você não precisa nem fazer.
quiser adaptar o seu, fica à vontade em adaptar o seu. Já está pronto. Precisa fazer uso. Por que uso? O slide te ajuda. Eu dou aula até hoje só com slide. Isso faz você não sair, não perdendo o tempo, não perder o conteúdo da matéria. Você não vai boiando para o outro lado. Não, não. Aqui vai te ajudando. E aí o aluno fica fixo. Ele vai lendo e vai te acompanhando. Amém, irmãos? Então, vamos fazer esse uso. Amém? Quinto, tom de voz. Eu já falei sobre o tom de voz, né? Mas é preciso desenvolver a arte de falar em público, melhorar a sua dicção e melhorar a sua maneira de falar, não sendo monotônico, né? Já falei. Sexto, lista de chamada. Nos nossos cursos do Cursão, CTL, Escola da Família. Escola da Família, talvez você não saiba, envolve curso de finanças, criação de filhos, curso de apresentação de filhos, que acontece uma vez por mês, esse curso. Curso de casais e cursos de noivos. São 5 cursos nossos na Escola da Família. No Cursão, CTL, Escola da Família, a única forma de avaliar o aluno é por frequência. Então a frequência é muito importante para nós. Nós não temos prova, não temos trabalho para esses alunos fazer. É só frequência. Precisa ter 70% de frequência na aula para poder ser aprovado. Então, é muito importante você dar valor à lista de chamada. Sendo assim, é importante que os professores tenham zelo quanto à lista de chamada. O ideal é que o professor, ele realize a chamada. Que horas, pastor? No final do curso. Porque os soldados vão sendo abatidos no meio do caminho. Olha para o lado aí, ó. Tá vendo? Vai se abatendo os soldados. E sempre quando alguém vem falar, pastor, é que eu tenho um negócio, aí fica em paz, querido. Eu não vou prender ninguém, né? Então, faça no final. Guarde aí 5 minutos da sua aula no final, depois você orar. Fala, irmão, temos 5 minutos aqui, vamos fazer chamada. Então, as turmas, não teremos mais turmas gigantes como nós tínhamos antes. Então, ano passado, tanto em Várzea Grande quanto na América, era uma turma só de cursão. E aí as turmas eram muito grandes. Eu entendo, na lista de chamada, 200 alunos tem que preencher, demora demais. Mas agora não vai ser assim, as turmas serão menores. Acho que a turma que vai ficar maior vai ficar com 30, 40, 50 alunos. Né? São turmas grandes, mas são bem menores, dá de você adaptar aí e organizar a lista de chamada. Amém? Mas o que você faz? No finalzinho você faz a chamada. Terminou, você como professor não pode ir embora. Você tem que pegar a lista. Se o coordenador estiver ali no dia, na hora do seminário, não, no curso, você entrega para o coordenador ou para quem ele designar. Se não tiver ninguém, pastor, não tem ninguém, eu que vou fechar o prédio. Tira a foto da lista, já manda para o coordenador. Por quê? Porque pode acontecer um monte de coisa. Você pode perder, pode molhar, pode ser assaltado e levar a lista de chamadas. Já pensou? Pode chover na hora, e aí choveu, molhou, e o papel desintegra. Então, é na hora, no dia, amém? Que nós vamos acompanhar de maneira rígida cada uma das nossas frequências. Sobre avaliação, prova, e aqui eu falo sobre o Seminário Bíblico Pastoral, né? Seminário Bíblico Pastoral, nós temos provas de avaliação. Então, qual que é a nossa recomendação? Que 20% da nota seja através de algum tipo de trabalho. Que trabalho, pastor? Não é frequência, tá? Trabalho não é frequência. É leitura de livro, resumo da Bíblia, exercícios em sala de aula que você desenvolveu, apresentações. Eu gosto muito de fazer apresentação. História da igreja eu faço tipo uma monografia que os alunos têm que aplicar de um avivalista. Na homilética, né? O Gabriel foi aí, meu aluno. Na homilética, a minha avaliação foi o quê? O aluno ir lá e pregar. Falei, você tem 10, foi 5 ou 10 minutos que tinha para pregar? 15 minutos? Para pregar, e ele pregava para a sala, a gente ouvia, eu ia corrigindo aqui, já avaliando. A apresentação é ótima, ajuda. Estão me entendendo, amém? Agora, veja, você que é professor de seminário, o professor é responsável por aplicar a prova. Então, o que temos acontecido, né, pastor William? Ele dá aula, no dia da prova ele não vai. Aí liga para o William, aplica para mim? Poxa, você é o responsável. Organiza. Pastor, aconteceu algum imprevisto, não vou poder estar presente. Escala um discípulo, algum irmão, só lá para aplicar a prova. Mas o ideal é que você aplique. Por quê? Porque os alunos vão ter dúvida na hora da prova. E aí você vai poder tirar a dúvida deles. Tá? Fez a correção da prova? Você tem 7 dias, presta atenção, até escrevi aqui. 7 dias corridos para informar aqui no caso do seminário, para o pastor William, a nota, bem como entregar a prova. O que acontece? O professor esquece.
para ele assim, já dei, está resolvido, né? E ele não corrige, mas os alunos estão lá, acontecia no passado, não está acontecendo mais, graças a Deus, que o aluno está mudando de módulo e está com dúvida do primeiro módulo dele, qual que é a nota, porque o professor não mandou ainda. Então não teremos mais isso em nome de Jesus. Tem 7 dias corridos. Pastor, e se eu não entregar em 7 dias corridos? Fique em paz. Próximo semestre, a gente coloca outro professor para dar aula, né? Bem, eu sou diretor, eu faço isso, não faço, pastor? Eu já corrijo, já aviso os alunos, já mando para o William, e como eu tenho acesso a lançar na planilha, eu já lanço na planilha para ele nem lança. E já faço a prova. E aí, quando você faz a prova, o professor de seminário, ele tem alunos que vão ficar de recuperação e vão ter que fazer segunda chamada. Então, no dia que ele entregar, esses 7 dias que você entregou para o pastor William a nota, você já entrega uma prova de recuperação com 10 questões, múltipla escolha, com gabarito. Porque aí ele, a administração, vai marcar com o aluno, depois ele vai corrigir porque já tem um gabarito. Amém, irmãos? Isso vai ser muito melhor para o nosso desenvolvimento. E por fim, para concluir, eu vou ser pontual, 8h30, aleluia, oração, aleluia. Nós iniciamos e terminamos as nossas aulas sempre com uma breve oração. Tem que orar. Aqui nós ministramos na dependência do Espírito Santo. Então, como eu disse, o conteúdo é importante, mas precisa ter unção. Se você não valoriza o ambiente da unção, você não desfrutará desse ambiente de unção. Então, é oração. Ora para que o Espírito de Deus convença os alunos. Ora para que o Espírito de Deus te use com autoridade, intrepidez, né? Mas também ore no final para que essas verdades entrem numa boa terra, que é o coração do aluno, e multiplique. Lembra o que diz lá? A 100, a 60, a 30 por 1? Multiplique assim no coração dos alunos. Amém? Então, ore por isso, né? Seja sensível ao Espírito. Vai ter momentos desses de oração, de encerrar, que vai fluir. Que vai ter alguma palavra de conhecimento, vai ter alguma direção do Espírito. Fique em paz, pode fluir nesse momento. Mas veja, não deixe de orar. Mas principalmente o professor precisa desenvolver o hábito de orar para que haja revelação na sua ministração. Ora em casa. Foi escalado para ministrar? Começa a orar. Separa um tempo de jejum. Jejua e ora pela matéria que você vai ministrar. Fala, Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia, né? Que eu seja um bom dispenseiro. Né? Nós sabemos que o conteúdo é importante, mas é a unção que vai fazer toda a diferença. Amém, irmãos? Sabe, foi isso que eu preparei para vocês aqui, né? E eu tenho certeza, Deus foi o primeiro do nosso treinamento. Eu sei que não está perfeito, nós vamos continuar aperfeiçoando, mas não será o último treinamento. Nós eu faço o compromisso de pelo menos uma vez por ano, nós vamos estar fazendo esse treinamento. Eu sei que a nossa agenda é muito corrida, mas eu vou desenvolver cada vez melhor, né? Vou trazer pessoas para me ajudar. Então nós temos irmãos do nosso meio que são excelentes professores, né? Nós temos irmãos mais experientes, eu vou trazer nas próximas vezes eles para nos ajudar aqui. Mas veja, depende de você, né? Nós vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer, mas depende também do seu encargo, do seu empenho, para que nós tenhamos aulas excelentes em nome de Jesus. Amém? Eu não poderia terminar, antes de encerrar, deixar um momento para você perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não entende, tem dificuldade, que gostaria de saber, que gostaria de tirar dúvida? Talvez você sempre teve curiosidade, né? Não precisa falar assim, pastor, sou eu, é o meu amigo, mandou perguntar, né? Se alguém tem alguma dúvida? Quero... Terça e quinta não dá de ter intervalo. Por que não dá de ter intervalo? Porque o conteúdo é muito... Então o que a gente recomenda? Cursão. O começo da aula, eu faço isso aqui no meu prédio, eu recomendo fazer em todos. No começo da aula, a gente sempre canta uma canção. São novos na fé, estão chegando, né? Vindo, fica ruim, sabe? Então, o que eu recomendo? Faça um momento de louvor, né? Escolhe uma canção que tem a ver com a aula que você vai ministrar, para que as pessoas abram o coração. E é também o tempo que os alunos estão chegando, para não perder ali o conteúdo. E no final, de repente, você coloca essa mesma música no final para orar com eles, né? Sobre aquele conteúdo, sobre aquela matéria. Você vai ver que vai ficar mais suave. Então eu recomendo, a gente já faz isso aqui na Horais. Fazemos, né, William? Aleluia. Sábado sim, aleluia. Nós fazemos isso aqui na Horais, mas eu recomendo fazer em todos os prédios. Eu fiz isso quando eu era aluno do professor do cursão e isso ajudou bastante. Mais alguma dúvida?
Pode perguntar. Só assim, né? Coçando a cabeça. Ninguém tem dúvida nenhuma? Aleluia. Perguntar não é pecado. Então vai ter só professor top, sem dúvida nenhuma, pastor Cleiton. Aleluia, vai ser aula tudo poderosas. Até eu vou querer sentar aqui para assistir sua aula. Olha lá, pode perguntar. Não entendi. Então, é 70% de frequência o aluno tem que ter. No cursão, ele pode ter 7 faltas, se não me engano. Corrija aí algum coordenador. 7 faltas. No CTL é menos, são 6 faltas. Porque CTL são menos aulas, né? Então, no cursão, 7 dias de aula e no CTL, 6 dias. Isso eu estou falando da turma de terça e quinta. Quando vem para a turma de sábado, é 3 dias. Voltou a quarta, pulou. E no 3 sábados, né? E no CTL é a mesma coisa. São só 10 aulas. Se o cara faltar 4, perdeu muita coisa. São só, pensando, são 10 matérias. 12 matérias do cursão. Se ele faltar 5, já foi demais. Perdeu 1/3 do conteúdo. Pode perguntar. Não temos essa prática. Aí o que acontece? Os coordenadores às vezes abrem exceção. Não temos, é difícil, porque não acompanha às vezes no mesmo grade de hora de aula. Por que não acompanha? Porque às vezes tem um feriado na terça. Aí esse dia não tem aula. Mas no sábado não tem feriado. Aí ele vai tocar uma matéria que não deu na terça, entende? Então, melhor não fazer. Eu recomendo. Essa semana, uma irmã me procurou no Domingo das Américas. Pastor, eu quero muito fazer presencial, mas eu viajo. Eu falei, irmã, você tem que fazer online. Não, mas não tem como adequar. Eu falei, não tem, porque a grade anda diferente. O online e o presencial. E a falta vai te atrapalhar muito. Falou, mas e se eu fizer online? O senhor permite assistir de vez em quando a aula presencial? Eu falei, pode, mas a porta está aberta para você. Inclusive, se ela aparecer lá no seminário, pode abrir a porta. Está aberto, mas tem que ser online, não tem como eu te avaliar, não tem como fazer esse mix. Então, eu sempre recomendo. Tem dificuldade? Hoje está fácil, irmão. Cursão, CTL, tudo online, né? Seminário online. Só não faz quem não quer mesmo. Amém? Mais alguma dúvida? Aí. Não é uma dúvida, não, mas uma pergunta, na verdade, mas é uma dúvida de muitos irmãos. Dizer que os eventos da igreja, ele não vai anular a falta dos irmãos no curso. Então, eu falo a respeito do seminário, porque eu estou mais envolvido. Às vezes, os irmãos, eles faltam por causa de encontro. Às vezes, nem é um encontro. O irmão fala, eu fui fazer a compra para o encontro na quinta-feira. Fui fazer oração, enfim, entre outras coisas que diz respeito à rede da pessoa. E aí eles chegam dizendo, falando meio assim, eu estava fazendo oração, eu estava fazendo compra, tem como anular a minha falta? Aí levar eu com presença? Infelizmente não tem como isso, porque mais vale o ensino do que outra coisa. Então, você pode usar muitos outros irmãos para fazer compra, mas justo o irmão que está no seminário pastoral para ir fazer a compra do encontro, ou do cursão em CTL, encontro com Deus também não anula a falta do encontro, do cursão em CTL. A pessoa vai estar no encontro com Deus dia de sábado e fala, estava no encontro, eu levo presença no sábado se eu estiver no cursão no CTL? Não leva. Por isso que, pelo menos aqui no Araí, isso acontece, né? Não sei nos outros prédios. A gente arruma um professor em cada encontro com Deus para lá no encontro ele dar aula para o aluno lá. Então ele pega a tarde, na tarde que tem ali do momento de descanso, ele pega os alunos do cursão, separa numa capela e fala, agora você vai ter aula. Então, no momento de tarde, ele tem a aula ali do irmão que estava no cursão, o CTL é a mesma coisa, para que ele não precise faltar o encontro, nem ter falta também no cursão e no CTL. Aleluia, é isso aí, irmãos. E você não falou de abonar falta de doença? Então, irmãos, eu entendo que alguém pode ficar doente, mas como passar alguém que não teve o conteúdo? Então, o importante é só o conteúdo, você tem que ensinar para o irmão, não é questão de passar. A questão é você aprender. Então, ficou doente, internou, perdi, pastor, 1 mês de aula, internado. Ô, irmão, eu entendo, realmente prejudicial. Vamos deixar para o próximo semestre, né, para a próxima turma. São 3 turmas no ano. Então, começa agora a semana, mas em maio já começa outra. Então, perdeu, dá tempo.
Ou às vezes acontece, a gente permite que os pastores, né, organizem aí reposições de aula para esses irmãos aí abonam algum tipo de falta. Amém? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. O link eu quero colocar no final de cada matéria na projeção, por isso nós vamos ter projetor. E eu vou mandar para os coordenadores para eles organizarem nas salas de aula e eles vão colocar lá na projeção porque tecnologia, né? Tecnologia, né? Vai aplicar, vai mostrar o QR Code, vai abrir já o link, que é um link geral para todo mundo, né? Que aí ele vai lá, preenche a matéria, preenche o professor, o prédio, o curso e vai responder as perguntas e eu já separo e mando para os coordenadores. Ok? O coordenador vai mandar para o professor depois. Eu não sei nos outros prédios, mas eu já dizer aqui para os coordenadores, você precisa ter um grupo de professores do WhatsApp. Irmãos, a gente faz isso no seminário e eu vejo isso que faz no cursão CTL aqui. Toda semana, o coordenador lhe manda uma mensagem. Né, Vinícius? Agora vai ser você. Irmãos, lembrando que teremos aula de cursão em CTL. Quem está escalado na turma tal é o irmão tal, da turma outra é esse, a matéria é essa. Não se esqueça, chegue cedo, não se atrase. Por que a gente manda essa mensagem? Porque às vezes esquece. A vida nossa é meio corrida, às vezes esquecemos mesmo. Então eu recomendo em cada prédio, ok? Ter essa turma, esse grupo de professores. Lá não é para você ficar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Lá é só para mandar recados e tirar dúvidas, mandar lista de chamada, tirar foto e mandar ali, tá bom? Fazemos isso no seminário também toda semana. Mais alguma dúvida? Eu avalio cada aluno. O professor conhece o aluno que tem. Tem aluno que é toda última uma hora da aula para encerrar, ele fala, sempre tem alguma coisa. É a tia que já morreu 3 vezes, né? É a mesma festa que ele vai direto. Não. É que assim, são os irmãos igual de Tiago, aquele que rouba não roube mais, aquele que mente não mente mais. Não tem esse conselho lá em Tiago? Não, irmãos, é assim, tá cheio de carrapicho, nós vamos tirando cada carrapicho. Então eu avalio, tem irmãos que tá doente na minha aula. Tô vendo passando mal, eu falo, irmão, eu te dou a presença, pode ir, vai descansar. Não tá captando. Mas é irmão que tá sempre lá. Mas tem irmão que você sabe, né? Já senta lá no fundão, já chega atrasado, quer sair mais cedo. Aí esse eu não falo, irmão, ó, aqui tem horário, você se comprometeu com esse horário, precisa corrigir. Amém? Mais alguma dúvida? Pode. Hã? Não? Por que eu cortei cabelo? Por que eu cortei cabelo? Não sei. Há 10 anos atrás eu raspei assim. Um propósito. Aí eu cheguei, todo mundo tá assustando assim. É um propósito? Eu falei, é de propósito. Falei, eu tô entrando de férias. Estou de férias agora. Eu falei, vou viajar. Se o trem ficar ruim, ele cresce. Eu esqueci daqui, que tá aqui. Devia deixar para cortar depois daqui. Senão não ia estar assim. Mas é só porque eu dei vontade. Falei com minha esposa. Ela falou, você tem certeza? É melhor você pedir desculpa do que permissão, né? Como eu falei para ela, ela falou, você tem certeza? Eu falei, vamos ver. Fui no barbeiro, o barbeiro falou, faz hoje. Falei, então vamos fazer. Ele falou, até gravar aqui agora. Aí gravou. Aleluia. Mas ficou melhor, irmãos? Ficou bom? Aleluia. Se não ficou, também tá certo. Você sabe que eu me inspirei no seu Roberto, né? Falei, não pode só o seu Roberto tá assim. E eu falava dele, agora eu vou poder falar com mais propriedade, porque nós dois estamos igual agora. Aleluia. Amém? Mais alguma dúvida? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Vamos concluir.